Olá amigos, aqui é aquele cara, bem-vindos ao canal Aquele Anime para mais um review aqui, dessa vez falar um pouquinho sobre Solo Leveling, fazer a minha crítica da primeira temporada do anime, que curiosamente eu comecei a assistir. Claro que o anime é muito famoso, dispensa até apresentações nesse sentido, porque deu muito clique, teve muita popularidade, ganhou muito prêmio. E foi numa dessas, inclusive, que me despertou ali, me deu o gatilho ali de agora eu tenho que assistir, porque eu tava vendo o Anime Awards lá da Crunchyroll, a edição de 2025, e lá ele tava concorrendo com o Frieren, ele tava concorrendo com o Diário de uma Apotecária, ele tava concorrendo com o Dan, e ele conseguiu vencer. E eu falei, nossa, pra você ter um anime que consegue superar em popularidade, que consegue a galera votar em peso em cima dele, deve ter algo de muito especial no Solo Leveling para ele conseguir passar esses três animes que vocês sabem, você que acompanha aqui o canal vai ver que tem um monte de vídeo da Dadan, já fiz vídeo falando, elogiando a Apotecária, já fiz vídeo elogiando Frieren, são animes que eu considero muito acima da curva, muito acima da média atual, são animes que eu considero excelentes, então eu falei, pô, pro Solo Leveling não tá só encarando esses animes, mas ganhando deles, deve ser uma coisa assim transcendental. Então eu fui ver até, não só com uma baita boa vontade, porque tava com tamanho elogio, tamanha expectativa, tamanho hype. E aí, vendo os amigos também que já tinham assistido, o pessoal falava, e eu já sabia de uma certa controvérsia, já que eu tô falando de hype aqui, falando que não, o anime é muito sobre hype moments e aura. E hype moments a gente fala aqueles momentos que é pra te deixar empolgado vendo, que você, caramba, tá aquela ação incessante, a adrenalina, e aí o herói vai ser muito foda, e aí ele constrói aura. Aura é aquela palavra da moda aí também, né? Você vê que é quando você olha ali pro personagem, já tem toda uma atmosfera ao redor dele, você já fica na expectativa, você já respeita, você fala, pô, esse maluco aqui, muita aura, esse maluco aqui é muito foda. E muita gente tira isso pra merda, coisa que eu não vou fazer. Eu acho que não é só porque uma história gira ao redor de aura e de hype que não necessariamente teria mérito de roteiro, porque exige habilidade de escrita você saber fazer a pessoa que tá assistindo se importar e projetar essa aura em cima do personagem. Eu não acho que o Solo Leveling é necessariamente tão capaz de fazer isso, eu acho que ele se esforça muito pra isso, ele sai do caminho dele, ele é totalmente centrado, sim, em fazer você achar o protagonista dele muito foda o tempo todo. E embora eu ache que o Solo Leveling não é muito capacitado nisso, eu acho que, como você pode ver nos grandes filmes de ação aí dos anos 80, anos 90, ou qualquer outra mídia que você prefira, que você acha que tem lá, pô, sei lá, pega até um filme mais recente, o John Wick. O John Wick tem aura, o John Wick é muito foda quando você vai ver o filme do John Wick, certo? Então, não é só porque não tem uma profundidade, não é só porque não traz uma grande discussão, não é só porque a sua aventura é rasa que necessariamente o texto é ruim. Eu acho que um bom texto, ele consegue criar a aura no personagem, que exige um trabalho de escrita, exige um trabalho de você encaixar isso com boa direção, com boa trilha sonora, com boa montagem, exige um monte de coisa, com bom design de personagem. Só que particularmente pra mim no Solo Leveling não clicou demais isso. Eu tava até falando com um amigo meu que gosta bastante de Solo Leveling, que quando eu falei, vou começar a assistir agora, os primeiros episódios tá bem lentinho, né? Eu ainda falei, pô, quando é que o Solo Leveling melhora? Ele falou, não, leva um tempinho e tal. Mas conforme aí, leva lá uns 3, 4 episódios pra ele ganhar a cara que ele vai manter pelo resto da primeira temporada, que é basicamente passar aqui uma sinopse rápida. Você tem os 2 episódios contextualizando que é quase um isekai às avessas, porque não é o nosso protagonista que vai pra outra dimensão, outro reino, outro mundo. Na verdade, o nosso mundo aí tá começando a abrir portais aí, começa a vir monstros e com isso você ganha uma estrutura de, tem que ter os caçadores, e os caçadores são, de acordo com as habilidades dele, tem despertares, e eles vão ser ranqueados ali, acho que o piso, se eu não me engano, é o nível E, e aí, quanto mais forte vai escalando, vai lá D, C, B, A, chegando no S, porque é bem uma estrutura de videogame, então até em muitos sentidos a ideia era tipo, pô, não seria irado se a nossa vida fosse um videogame? E a resposta pra mim, eu amo videogame, é tipo, pô, sei lá, não necessariamente, eu não acho isso tão legal assim no fim das contas, mas
vai na sua aí, né? Vamos ver, dependendo da história que você me contar, pode ser que sim, pode ser que não, mas não é necessariamente legal ao natural, mas por N motivos eu não vou dar necessariamente spoiler. Acontece uma coisa, acho que é no segundo episódio, já que dá uma revirada aí nas coisas que mostra um cara que era muito fraco. Isso aí é até a parte funcional da história, você tem a ideia de uma pessoa que começa no piso e ela tem que ir ascendendo e tal, nada vai ficando mais forte, até o solo leveling que dá nome à obra, porque ele vai escalar sozinho por esses níveis, já vai grindando para ficar mais forte. Só que acontece lá um negócio e por motivos que aos poucos a gente vai descobrindo conforme assiste, a evolução dele flui diferente aí dos outros caçadores. Então, ele vai lutando, vai atribuindo lá os atributos dele. Ele enxerga uma interface que chama lá do sistema, que ele consegue manipular. Vou pegar buff nisso aqui, vou abrir inventário, vou pegar item tal. Então, o anime é todo estruturado como se fosse tipo o processo de você subir de nível num videogame. É basicamente isso. É até que ele vê quando o inimigo é mais forte que ele, o nome lá tá em vermelho, quando o mesmo nível tá laranja. Então ele mistura um monte de coisa de MMORPG com JRPG, com convenções de Isekai. E dessa salada sai o ritmo natural da progressão do nosso protagonista no solo leveling. Só que, além do lore, que pra mim, particularmente, foi bem desinteressante, o problema maior pra mim é o quão pouco marcante isso tudo é, porque ele fica nessa da construção de nossa, olha como é que é o nosso protagonista, como é que ele é incrível, como é que ele tá derrotando ali um monstro e depois do outro, e voltando ao que eu tava falando quando meu amigo falou, não, ele melhora e tal. A minha impressão nisso aí é que é difícil não soar condescendente, e eu posso garantir que eu não tô querendo ser e espero não ser aqui, porque de forma torta talvez dê pra ler até como um elogio, mas pra mim parece muito aquele anime que, se você assistiu pouquíssima coisa na sua vida, se você tá meio que tipo, pô, eu quero, cara, o que eu quero é ação aqui, eu quero receber uma trilha sonora explosiva, eu quero receber ação, quero que o meu protagonista vença as lutas, eu quero que tenha bastante sangue, violência. Então, sabe, de repente você tem lá seus 12, 13, 14 anos, você tá meio que chegando aí nesse mundo e tá vendo o cara lá ganhar de todo mundo, pô, esses caras aqui faziam um buddy pra cima dele, faziam bullying. E aí então, pô, vai lá, parte pra cima dele, mata o Buddy lá, corta a cabeça dele fora. Nossa, muito foda, ele foi lá e quebrou mesmo o cara que era inimigo dele, arrancou a cabeça. Pô, muito maneiro. Você consegue entrar nessa pilha de achar isso maneiro? Pra essa demografia em particular, se você tá nesse mindset, talvez o Solo Leveling seja a coisa mais foda do mundo. Você fica lá, caramba, não acredito que ele foi lá e matou o mesmo pessoal. Pô, não acredito que ele tá ganhando, pô, ele tá driblando a estrutura lá da dungeon e tá conseguindo agora se firmar. Se você conseguir entrar no loop de se empolgar com isso, seja porque você quer mesmo essa ação mais simplificada, seja porque você não quer muito trabalhar a logística do mundo, dos personagens, os coadjuvantes, tipo, virtualmente inexistem ao longo dessa primeira temporada. A coisa mais digna de nota que eu vi com coadjuvante aqui é até externa à obra, e admito até de muito sentido, foi a coisa que mais me divertiu com Solo Leveling, foi quando eu vi alguém comentando, pô, sabia que existe um Sister Leveling? Aí eu, Sister Leveling? Porque o protagonista tem uma irmã, acho que é a irmã mais velha, não me lembro agora, não importa muito, né? Tem uma irmã que divide lá teto com ele, e aí existe uma paródia em que a irmã toma ares incestuosos lá e começa... porque o irmão dela, que eu falei, começa lá fraquinho, vai ficando com o abdômen trincado, vai ficando mais forte lá, cresce o bíceps, do dia pra noite o cara tá mais alto, tá falando mais bonito, tá mais bem apessoado lá, tá citando a Aquatim, né, tá com os peitos bonitos, foi pra academia lá, o cara, a irmã começa a olhar, pô, pensando bem, você é meio só o step bro, né, o irmão adotado aí, veio de pais diferentes, quem sabe rola alguma coisa nessa casa, e é muito engraçado o Sister Leveling, pelo menos eu achei, o máximo de entretenimento que eu tirei foi de ver que existia uma reinterpretação das cenas dando essa pegada incestuosa, sei lá, se você não achar isso muito problemático, eu acho que dá pra dar uma risada. Você acha que tem episódios disso no YouTube, mas diz muito, no fim das contas, que o máximo de diversão que pra mim deu pra tirar do Solo Leveling foi ver uma paródia externa. Talvez, que eu falei, voltando na gentileza, se você realmente não exigir muito de ação, ele equivale ao processo de você comer um McDonald's, assim, num dia de semana. Você não tá querendo um prato muito refinado, você não quer pensar muito o que você vai comer, você só quer botar pra dentro um pouco de ação.
Mete um fast food aí, né? De vez em quando, também não é bom ficar vendo coisa cabeça o tempo inteiro. E você vai receber lá, tem trilha sonora do Sawano, eu gosto bastante do Sawano, então olha aí uma coisa positiva aí do Solo Leveling. Você pode curtir uma boa trilha sonora, isso aí realmente o Sawano dificilmente manda mal, não é diferente aqui, o cara tá... Ele consegue fazer o que dá com o material que ele tem ali pra tentar tornar as lutas o mais épica possível, mas pra mim não sobrevive muito ao fato de que a construção do mundo é muito atabalhoada, os personagens são desinteressantes, eu não quero muito saber pra onde vai. Ele flerta com um arco de corrupção, nem, eu não tenho spoiler aqui, então agora eu vou entrar em conjecturas aqui que, se você tá mais adiantado, porque eu provavelmente não vou assistir a segunda temporada, então até sinta-se livre pra me corrigir aqui. Ele flerta com um arco meio Anakin ali pro protagonista, ele flerta com uma ideia de tipo, ah, olha só, conforme ele tá ficando mais forte aqui, ele tá pisando aí no lado sombrio da força, tá... habilidades aí proibidas, habilidades das trevas, e o poder tá corrompendo ele, porque tem uma missão até hoje, então, quero salvar minha mãe ali, quero dinheiro pra comprar remédio e tal. E poderia ficar meio embebecido de poder, poderia ter um... Às vezes o olhinho dele brilha ali, parece, nossa, será que ele tá dando um pezinho na maldade? Mas como na primeira temporada, pelo menos, todo episódio, sem falta, termina com olha como esse cara é foda, é meio difícil, eu não sei se o anime vai querer trabalhar isso ou não nos episódios seguintes. Talvez se fizesse um arco legal de decadência pra ele, mas, de novo, parece muito contraditório o que ele tá afirmando, que não é sobre decadência nem corrupção moral, parece que é muito mais sobre enaltecer a figura do herói ficando mais forte. Mas se fosse pra esse lado, talvez eu tivesse algum interesse de ver um pouco mais, mas é muito difícil pra mim. Eu acho que tem tanto anime bom de ação, tem tanto anime bem dirigido, tem tanto anime com história interessante pra gente ver por aí, que Solo Leveling pra mim não fosse o fato de acabar tendo clicando aí com a galera, sendo tão popular, sendo tão visto por tanta gente, eu até deixaria passar batido e droparia já nos primeiros episódios, porque eu não acho que melhora grande coisa conforme ele vai desenrolando mais e mais da história. Acho, pelo contrário, ele fica bem estagnado mesmo nessa postura que eu falei, ou você fica muito deslumbrado, ou você aceita que é um fast food, talvez o fast food seja o que você quer ali na hora, mas em todo o cenário, até nesse papel, eu diria que tem coisas que fazem melhor esse pouco que eu teria pra falar de positivo ali do Solo Leveling, que até por isso eu ponho de título aqui o Mid Leveling, porque pra mim é a mediocridade encarnada em forma de anime. Então, pelo menos pra mim não funcionou, não sei se pra você funcionou, diz aí nos comentários o que você acha tão legal do Solo Leveling que talvez eu não tenha conseguido captar ali ao longo desses primeiros 13 episódios, esqueci o tamanho da primeira temporada, acho que são 12, né? Enfim, pra mim não funcionou, mas se funcionou pra você, me conta aí, vamos conversar, sempre legal trocar uma ideia com vocês nos comentários. Eu agradeço aí a companhia, valeu por todos os joinhas, comentários e compartilhamentos, aquele abraço e até a próxima!